Queridos, ficamos em pé nesse momento. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo de número 2. Profeta Ezequiel, um dos profetas maiores do Antigo Testamento. Diz assim a palavra de Deus, amados. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e ouvi o que me falava. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não temais, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarça e espinho para contigo, e tu habites com os escorpiões. Não tema as suas palavras, e nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam ou quer deixam de ouvir, pois são casa rebelde. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não seja rebeldes como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, podem sentar. Estamos numa noite denominado culto de missões. E missões nós temos já aprendido com os nossos pastores, os nossos antepassados, que missões recai uma responsabilidade muito grande sobre a vida daqueles que é enviado, daqueles que são comissionados para realizar uma missão. E há uma cobrança daqueles que não realizam uma tarefa determinada. Por exemplo, se o pastor Edmilson, pastor Itamar, passa uma tarefa para a gente e a gente não realiza, automaticamente a gente é chamado ao gabinete pastoral para fazer uma prestação de conta, um esclarecimento, porque nos foi dada uma missão para realizar e não a cumprimos. Quando nós falamos em missão, recai também uma responsabilidade. Olha o que o texto está dizendo para nós. Olha o que o texto fala através do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel estava na Babilônia, irmãos. Ele era contemporâneo de Daniel, no período em que o povo de Israel estava no cativeiro, aprisionado, e onde eles permaneceram durante 70 anos no cativeiro. Uma leva foi tirada ali de Jerusalém e levado por Nabucodonosor para a Babilônia. Estavam escravizados a nação de Israel. Lá dentro daquele cativeiro, Ezequiel foi levantado como profeta. Alguns, nos dias que estamos dizendo, querem ser profeta. Só que na verdade, irmão, profeta não é para qualquer pessoa. Ou ser profeta não é para qualquer pessoa. O profeta, ele tem que ser levantado por Deus. O profeta tem que ser enviado por Deus. O profeta, ele tem que ouvir a voz de Deus e transmitir o que Deus tem para falar com seu povo. É isso que está escrito aqui quando nós lemos: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. No momento em que Deus está falando com o profeta Ezequiel, que estaria falando com ele, a Bíblia está dizendo que entra dentro dele o Espírito do Senhor para ele profetizar
a nação de Israel. E Deus recomenda, irmãos, faz uma recomendação para ele: quer ouçam ou deixem de ouvir, eles são casa rebelde, mas eu te envio à nação de Israel e as outras demais nações para profetizar para essa nação e para os filhos de Israel. Há uma responsabilidade, não tem como fugir dessa realidade de quem recebeu ou foi comissionado para trazer uma mensagem ao povo. Do que dizer de um pastor que está à frente dessa igreja? Ele ora, se preocupa, prepara um sermão, e às vezes mesmo antes daquele sermão que ele orou, que ele memorizou, decorou, trouxe à parte, colocou ali um esboço, mas quando muitas vezes chega diante dessa tribuna, diante desse púlpito, que é o altar de Deus, para falar com a sua igreja, com o seu povo, muitas vezes está elaborado um esboço, pensando ele que Deus estará falando, mas muitas vezes acontece que Deus novamente muda a mensagem. Por quê? Porque aquela mensagem Deus não quer que entregue, mas sim uma mensagem que venha do céu para a necessidade da igreja. Não foi diferente com o profeta Ezequiel. Deus queria falar com aquele povo, Deus queria que aquele povo ouvisse a mensagem através do profeta. E nós estamos aqui nessa noite em um culto de missões. E o que é missões? Já expliquei. É uma responsabilidade que recai sobre alguém que tem da parte de Deus uma obrigação de trazer a mensagem ou fazer missões em relação àquilo que Deus lhe delega para fazer. Ezequiel foi chamado por Deus, é um homem vocacionado por Deus. Deus intimou ele, Deus elegeu ele, Deus preparou ele, Deus então enviou a casa de Israel para profetizar, para que essa nação se convertesse, ou pelo menos ouvisse, porque Deus praticamente já sabia que eles ouviriam, mas não daria atenção ao que Deus falaria. Mas o profeta foi chamado para enviar ou para levar a mensagem à casa de Israel. É tanto que Deus está dizendo aqui, que eles ouçam ou deixem de ouvir, mas eles têm que saber que houve um profeta no meio de vós. Olha atentamente o texto que nos fala aqui nessa noite. Quantos profetas já passaram por aqui? Quantos profetas já foram enviados? Quantos profetas já profetizaram? Quantos profetas já falaram da parte de Deus? Alguns fecharam os ouvidos, alguns fecharam os corações, outros atentaram para a mensagem de Deus, outros ouviram a voz de Deus falar, outros receberam com grado a mensagem de Deus através do profeta. Nos dias atuais, irmão, não são diferentes. Há um profeta no vosso meio, alguns profetas estão em vosso meio. Deus tem levantado homens, Deus tem levantado mulheres, Deus tem levantado homens como profeta para profetizar no meio da nação que é a igreja do Deus vivo. Deus levantou Ezequiel com propósito. Eu acho tão tremendo esse texto, porque Deus fala, parece que Deus está preparando o profeta para uma nação, para um povo que não quer ouvir a mensagem do Senhor. Deus está dizendo assim, irmãos, quer eles ouçam ou quer deixem de ouvir, mas eles vão saber que eu enviei um profeta no meio deles. Não temam, profeta Ezequiel. O semblante deles, eles faz cara feia, eles tampam os ouvidos, eles não querem ouvir a minha voz. Lembra quando Estevão estava sendo apedrejado? Quando Estevão estava pregando a mensagem, quando Estevão estava sendo o mártir, o primeiro mártir da igreja. Lembra que os homens, quando Estevão estava pregando, eles rangiam os dentes, eles tampavam os ouvidos, porque eles não queriam ouvir a mensagem que Estevão estava pregando. Por quê? Porque eles eram casa rebelde, eles eram pessoas rebeldes, e era o povo de Deus, irmãos, era o povo de Deus. Não eram os ímpios, não, era o povo de Deus.
Alguém que pensa que era os ímpios, não, era o povo de Deus. Na igreja não é diferente. Nós não podemos temer de pregar a verdade. Se eu fui levantado, se o pastor Edmilson, pastor Itamar, os demais obreiros que estão aqui, pastor Ronaldo, para pregar, então, irmão, se for para agradar o homem, você está no lugar errado. Se for para agradar o homem, você está no púlpito errado. Se for para agradar o homem, se for para bater palminha, se for para bater no ombro e não falar a palavra de Deus, você está no lugar errado. Porque Deus chama homens encorajados, compromissados com o céu, compromissados com o reino de Deus, para profetizar e para pregar as verdades da palavra de Deus. Não adianta eu querer bater palminha no Leandro aqui, meu amigo. Você é bom demais, que bom que você está gravando aqui uns vídeos bacana, muito bom, muito bom. Oxalá que Deus abençoe sua vida. E eu não ter que doutriná-lo, ter que ensiná-lo, para que ele observe as Escrituras, a palavra de Deus. Quantas e quantas vezes Moisés teve que chamar a atenção do povo, e era Deus que estava determinando. Quantas e quantas vezes Jeremias profetizou para a nação de Israel? Quantas e quantas vezes Josué tomou o lugar de Moisés e teve que chamar a atenção do povo? Se vocês querem servir os vossos deuses, que os vossos pais serviram do outro lado do Jordão, vocês podem ficar à vontade, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje vocês precisam fazer uma escolha. E qual é a escolha, Josué? De servir a Deus, e não os deuses dos amorreus, não os deuses do lado do Jordão. E aí, se ele ficasse com medo, irmão, de pregar, porque ali tinha uns camaradas salientes que gostavam de falar, uns generais, uns soldados, uns capitães, que queria repreender Josué. Você pensa que todos eram subordinados a Josué? Está enganado. Nem todos eram subordinados a Moisés, como vocês também sabem. Nem todos que se diziam seguidores de Jesus estavam seguindo Jesus por querer. Nem todos que estavam ali à mesa com Jesus eram amigos de Jesus. Não é diferente nos dias que estamos vivendo, amados. Deus me chamou para pregar, para anunciar, para falar, para ensinar dentro dessa palavra. Porque se eu não tiver coragem de pregar, se eu não tiver coragem, eu posso pegar a minha boca, a minha boroca, como diz o maranhense, e voltar para o Maranhão. Porque doa quem doer. É Ezequiel que está falando, é a palavra que está falando. Eu preciso falar, eu não preciso temer. Deus está se responsabilizando aqui para o profeta. Eis que eu te envio, filho do homem, ouve o que eu te digo. Não seja rebelde como esta casa rebelde. Abre a boca, come o que eu te dou. O que é, irmão? A palavra. Come a palavra, vive a palavra. Se tu comer, se tu se alimentar dessa palavra, de noite e de dia, eu terei coisas para falar para o meu povo. É Deus que fala. Não adianta nós querermos alimentar egos de pessoas, da mocidade, de obreiro, de jovem, da igreja, que não adianta. Porque se nós não falar a verdade, a palavra de Deus, Deus vai cobrar de mim. Deus vai cobrar do pastor da igreja, que é o pastor Edmilson. Deus vai cobrar do pastor Itamar, que é o pastor vice-presidente. Deus vai cobrar dos demais dirigentes, se eles não falarem a verdade, que é a palavra de Deus. Então nós recebemos missão. Missão é uma responsabilidade que requer da parte de cada um. A irmã Rebeca, ela é uma missionária no grupo departamento de jovem. A missionária Jaqueline é uma missionária que tem uma responsabilidade de todo o campo que faz parte, sobre a sua jurisdição, assim, sobre a sua responsabilidade. Está sobre o comando dela, é uma missão, é uma responsabilidade, irmão, que requer muito cuidado, porque está também trabalhando com pessoas. E são pessoas que são empenhadas em uma grande obra para conduzir outras pessoas ao céu. É uma responsabilidade. Não é diferente também do pastor presidente dessa igreja. Recebeu uma mensagem de Deus, recebeu uma direção de Deus, jejuar, se consagrar,
apresentar-se diante de Deus para receber uma mensagem do céu, para entregar para o seu povo, para ser direcionado ao povo, o qual está sobre a sua responsabilidade. Então isso é missão. Alguém que muitas vezes diz: a missão é alguém ser chamado por Deus e ir a outros lugares. Também sim. Uma missão transcultural, também sim, como foi o caso dos nossos pioneiros Daniel Berg e Gunnel Vigre. Eram suecos, mas estavam nos Estados Unidos. Recebeu uma revelação da parte de Deus na casa de um irmão, e lá foi profetizado que ele viria para o estado do Pará. E eles foram no mapa Moody e viram lá Belém do Pará. Trabalharam alguns dias, ajuntaram dinheiro, pagaram o navio para vir ao estado do Pará. Porque foram comissionados por Deus para ser os 2 missionários que estariam no dia 18 de junho de 1911 fundando o primeiro templo da igreja Assembleia de Deus na casa da irmã Maria Celina Albuquerque. Isso é missão. E eles estavam dentro de uma igreja pregando sobre missão, batismo com o Espírito Santo, e aqueles que estavam lá dentro não acreditaram, mas com eles saíram, parece que, não se me engano, umas 11 almas acreditando no batismo com o Espírito Santo. O primeiro nome da igreja Assembleia de Deus, talvez você não tenha conhecimento dessa história. O primeiro nome da igreja Assembleia de Deus, que depois foi mudado para Assembleia de Deus, foi Missão da Fé Apostólica. Aí depois Gunnel Vigre e Daniel Berg viu que não batia muito bem, e vamos mudar o nome. A placa hoje vai ser Igreja Assembleia de Deus Missão. E ela está até hoje sobre a face da terra, nos 4 cantos do planeta. Homens e mulheres de Deus foram levantados dentro da igreja Assembleia de Deus. Mas a nossa igreja é a maior igreja pentecostal do planeta. Fique com essa palavra nessa noite. Deus usa o pastor Cláudio assim, nesse sentido. Algumas vezes a gente passa um pano morno, outras vezes Deus passa mesmo. É aquilo que nós precisamos ouvir, e que nós possamos crescer enraizado, sabe? Aquele couro quente, aquele couro grosso. Possa vir o que vier, mas nós não vamos deixar jamais cair a peteca. Nós estamos aqui juntos para fazer a grande obra de Deus, comissionada pelo Mestre chamado Jesus. Pastor Itamar.